Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Luiz e junto com o meu grupo daremos início à nossa apresentação do trabalho de conclusão de curso do curso técnico em administração da ETEC de Cotia. Bom, o tema do nosso trabalho é a posição da mulher gestora no mercado de trabalho administrativo da cidade de Cotia, e o grupo é composto por mim, pela Lucimeire, Raquel e Tatiane, e é orientado pela professora Natasha Yang Buessa. Bom, como é de conhecimento da maioria, Cotia é um dos grandes polos industriais e empresariais de São Paulo, com empresas de pequeno, médio e grande porte que produzem bens e produtos não só para a região, mas para todo o Brasil. Sabemos que o mercado de trabalho é muitas vezes injusto com certas camadas da sociedade. Dessa forma, o trabalho terá como base o público feminino, especificamente sua participação no mercado de trabalho da cidade, ou seja, as mulheres, né, a posição das mulheres em áreas como RH, financeiro, marketing e afins. Portanto, por meio de uma pesquisa com gestoras, coordenadoras, empresárias, microempresárias e proprietárias, vamos responder o seguinte problema. As mulheres que atuam em cargos de gestão na cidade de Cotia estão satisfeitas com o espaço que têm dentro das empresas em suas funções? Bom, vale destacar que o tema desse trabalho tem como motivo principal a necessidade da inclusão justa e igualitária da mulher em todas as áreas do mercado de trabalho. Então, baseado no conceito de feminismo, a capacidade feminina é igual à masculina. Sendo assim, suas funções, atividades e benefícios devem ser os mesmos dentro do ambiente organizacional. Agora eu passo a palavra para a Lúcia, que vai explicar um pouco nossos objetivos. Boa noite, sou a Lucimeire e vou apresentar o objetivo do nosso trabalho, que é identificar se as mulheres estão satisfeitas em sua posição de gestão nas empresas do setor administrativo de Cotia. Para melhor entender e alcançar o objetivo geral do nosso trabalho, foi preciso buscar a origem e evolução da administração, além de pesquisas sobre o mercado de trabalho em geral, voltado ao público feminino, e junto com todas as variáveis e o processo de inserção das mulheres no mercado de trabalho. No século XX, os homens foram responsáveis pelas abordagens de grande parte das teorias administrativas. No entanto, surgiu alguns nomes, como Frederick Taylor, considerado o pai da administração e o fundador da teoria administrativa, o Henry Ford, como idealizador do Fordismo, e o Henry Fayol, fundador da teoria clássica. Esses fatos têm relação com o contexto da época, quando as mulheres eram responsáveis pelas casas e os homens tinham que trabalhar. Esse pensamento conservador patriarcal colocava a figura masculina como a única responsável pelo labor, e para isso a necessidade deles trabalharem nas fábricas. O mercado de trabalho contextualiza a prática profissional do ser humano em busca de sua sobrevivência, enquanto o trabalho é um conjunto de atividades conectadas, uma ação humana desempenhada por indivíduos com a finalidade de alcançar o objetivo. Destaco as variáveis do mercado de trabalho: a empregabilidade, que é a capacidade do indivíduo de se manter no mercado de trabalho através de suas habilidades, garantir assim a sua vaga de emprego. E o empreendedorismo, que é uma atividade econômica vinda de um indivíduo que enxergou em suas habilidades e dons uma oportunidade de gerir seu próprio negócio. Passo a palavra para a Tati. Boa noite, sou a Tatiane e vou desenvolver a metodologia do nosso trabalho. Como já falamos aqui, no início do século XX, as mulheres não tinham uma participação considerável no mercado de trabalho. Porém, o início da participação das mulheres no mercado de trabalho ocorreu no período das guerras mundiais, quando os homens iam para a frente de batalha e as mulheres assumiam seus negócios da família, além do papel matriarcal já exercido. Abordando uma realidade mais recente, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo divulgado pelo IBGE, em março de 2018, a mulher tem participação maior do que os homens em setores como administração pública, saúde e serviços sociais. Setores em que a função administrativa é relativamente grande. Essa participação chega a 25,2%, mais que o dobro dos homens, que representa 10,9% nos respectivos setores. Um dos exemplos dessa participação feminina nos conselhos administrativos no Brasil é a Luísa Trajano, presidente do Conselho da Magazine Luiza. A administradora defende que grandes investidores investam em empresas que tenham mulheres em seus conselhos, uma posição essencial nas organizações que têm influência nas decisões estratégicas das companhias. Essa ação faz parte do estímulo político de equidade de gênero dentro da empresa.
Podemos, então, iniciar nossa metodologia. A abordagem do nosso trabalho foi quantitativa e qualitativa. E os meios para a coleta de dados foram a pesquisa bibliográfica e estudos de caso, por meio de aplicações de questionários. Quanto aos fins, o trabalho tem aspectos descritivos e exploratórios. Foram distribuídos um total de 249 questionários online via Microsoft Forms para grandes, médias e pequenas empresas, empresárias, microempresária e proprietária que exercem suas funções e atividades exclusivamente na cidade de Cotia. Os principais canais utilizados para distribuição dos questionários foram via e-mail, direct do Instagram, WhatsApp e postagem do Facebook. A coleta dessas informações ocorreu de 19 de abril a 15 de maio. Um total de 105 questionários foram respondidos. Desse número, 75 responderam a maior parte do total das questões. E as outras 25 amostras foram eliminadas nas duas primeiras questões, pois não se encaixaram nos requisitos para a obtenção das respostas. Esses dados nos permitem que damos início à análise dos resultados, apresentada pela Raquel. Boa noite, eu sou a Raquel e darei início à análise dos resultados da nossa pesquisa. As respostas obtidas na pesquisa foram fornecidas pelas gestoras empresárias, microempresárias, coordenadoras e proprietárias de Cotia, no qual exerce funções ou atividades consideradas administrativas. Questionamos inicialmente as mulheres sobre suas funções ou posições e observou-se que a maioria são empresárias e microempresárias, o que corresponde a 51% das respostas. 23% não se enquadram em nenhuma das opções, logo não se encaixam nos requisitos de resposta. Exclusivamente nessa questão, constatamos um erro nas opções de resposta gerado pelo Microsoft Forms, onde parte das respostas referentes à opção empresárias e microempresárias foram contabilizadas como a opção outras. No gráfico 2, já com uma parcela da amostra eliminada pela primeira questão, obteve-se 81 respostas, sendo 93% as que exercem suas funções na cidade de Cotia. A partir da questão 3, continuaram respondendo 75 pessoas. Questionamos a faixa das respondentes. E no gráfico 3, a faixa etária com maior número de respostas foi a de 18 até 25 anos, representada por 35% das mulheres. A faixa etária com menor porcentagem foi a de acima de 51 anos, com 6% das respostas. A questão 4 foi a única dissertativa do questionário e abordava sobre a área de segmento ou setor de atuação. Os grandes destaques foram nas áreas de gestão e coordenação, com 47%. E a menor porcentagem de resposta foi o setor de serviço, que foi apresentada por 12% das mulheres. A questão 5 aborda sobre o tempo de atuação das mulheres em suas funções. Notavelmente, a maioria das mulheres exerce suas atividades há no máximo 1 ano, sendo representado por uma parcela de 33% das respostas. E a minoria exerce suas atividades de 4 a 5 anos, representada por 3% das mulheres. Na questão 6, teve uma relação com o sentimento de consolidação das mulheres em suas posições de gestão. Uma grande maioria, representada por 66% das respostas, sente-se consolidada e apenas 7% não se sente consolidadas em suas posições. Na questão 7, foram questionadas sobre o grau de satisfação em uma escala de 1 a 5. O número médio calculado foi 4,2, sendo assim a maioria das mulheres se sentem satisfeitas em suas posições. A questão 8 indagava sobre o reconhecimento de ameaças à posição de gestão das mulheres. E tem a complementação da questão 9, sobre quais são as respectivas ameaças. Observa-se que apenas 64% das mulheres reconhecem suas ameaças. Posteriormente, as mulheres que alegaram reconhecer as ameaças à sua posição de gestão foram questionadas
sobre quais seriam elas de forma específica. Nesse caso, podia ser assinalada mais de uma opção de resposta. Dentre as ameaças com maior destaque, a desvalorização do trabalho foi assinalada por 27% das respondentes. Em contrapartida, a de menor destaque foi a de violência física, representada por 3%. Passo a palavra agora para a Tatiana. As questões analisadas a seguir chamaram a nossa atenção, quanto à projeção e visão que tínhamos sobre o assunto tratado nas respectivas questões. A pergunta 10 questionava se as mulheres já se sentiam ou se sentem em desvantagem com relação ao sexo oposto, no que se refere à sua posição. Conta-se que 44% das mulheres já se sentiam, mas não se sentem mais em desvantagem. 37% nunca se sentiram em desvantagem e 19% já se sentiram e ainda se sentem em desvantagem em relação ao sexo oposto, o que se representa a minoria. Felizmente, ao contrário do que se costuma pensar. Com relação à frequência que as mulheres passam por situações de preconceito, por ser uma mulher em uma posição de gestão, a grande maioria das mulheres raramente passa por uma situação de preconceito, sendo uma parcela de 60% delas. As mulheres que nunca passaram por nenhuma situação enquanto gestora representam 24%, na escala mais baixa. Então, as mulheres que passam por situações de preconceito sendo respectivamente 5%, 3% e 3% delas. No gráfico 12, que se refere a qualificações que as possuem, observa-se que a maioria das mulheres possui apenas ensino médio completo. Uma parte considerável possui formação acima do ensino médio, sendo que 27 são graduadas, 13 têm pós-graduação, 3 têm qualificação qualificação em nível de mestrado e doutorado, 11 são qualificadas em nível técnico. Além das qualificações, na 13, as mulheres foram questionadas sobre buscar capacitações para o seu desenvolvimento profissional. Uma parcela considerável de 76% das mulheres busca outras capacitações para o seu desenvolvimento profissional, enquanto 24% delas não procuram se desenvolver além das suas qualificações. As mulheres que alegam buscar outras capacitações para o seu desenvolvimento profissional encaminham-se para a questão 14, onde especificaram quais são essas outras capacitações. Essa questão era de múltipla escolha. No gráfico 14, observa-se que 21% das mulheres fazem capacitações, mas não se especificaram o tipo, enquanto 18 buscam treinamento, 17 curso profissionalizante. Por ser uma questão com a possibilidade de mais de uma resposta, observa-se que uma parcela mínima das respondentes faz apenas uma cumprimentação, sendo representada por 24%. Na questão 15, questiona se as mulheres sentiam ou se sentem, se as mulheres sentem ter as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho. A maior parte das mulheres a maior parte das mulheres, sendo de 49%, sente não ter as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho. 25% sente que nem sempre tem as mesmas chances e apenas 23% sente igualdade nas oportunidades entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Agora eu passo a palavra para a Lucimene. Referente a este gráfico, essa questão apresenta as características que as mulheres acreditam possuir. Então, neste gráfico ficou o resultado seguinte: com 14%, a característica compromisso foi a que maior se destacou entre as respondentes. A boa comunicação, confiança e organização com 10%, e, em último lugar, perspicácia com 3%. Ressalto que essas características são encontradas nas áreas administrativas. Nessa questão, perguntou quais as características acima as mulheres acreditavam possuir
e que utilizavam de 1 a 5. Então, as características na escala de 1 a 5, sendo 1 não utilizavam, 3 quase sempre utilizavam e 5 utilizavam as características. Com 4,55, um número médio, disseram que utilizavam das características. Próximo. Nessa questão, perguntou quanto elas consideravam importantes em sua posição de gestão no ambiente empresarial. 95% sentem que sua presença é muito importante. E, socialmente, 86% das mulheres acreditam ser importantes em sua posição na sociedade. Passo a palavra para o Luiz. Bom, levando em consideração tudo que a gente analisou durante a pesquisa, a gente vai destacar, a princípio, o grande engajamento das empreendedoras no decorrer da pesquisa, além da diversidade de áreas e segmentos que elas atuam, né? No que se refere à consolidação e satisfação das mulheres, os resultados que a gente obteve acabam por responder o nosso problema, né? Ao mesmo tempo que valida a hipótese, sendo que o sentimento de consolidação está presente na maioria das mulheres, junto com a satisfação. E, paralelamente, uma parcela menor, mas considerável, do público feminino, nem sempre se considera consolidada e satisfeita. Fazendo uma relação com outros questionamentos e reforçando uma resposta ao problema e validação da hipótese, nota-se curiosamente que as mulheres não se sentem em desvantagem com relação ao sexo oposto e raramente ou nunca passam por situações de preconceito por serem mulheres em uma posição de gestão, que é nitidamente um ponto positivo quanto à participação feminina no mercado de trabalho, demonstrando uma evolução na igualdade entre os gêneros. Porém, é algo que levanta um alerta, pois às vezes as mulheres acabam sofrendo essas situações e não percebem, não notam, porque é algo muito enraizado. Então, a gente acende uma luz vermelha para esse ponto. Tem um lado positivo, mas se a gente parar para pensar melhor, isso pode ser algo ruim. Todavia, baseado nos dados coletados, as mulheres sentem que não têm as mesmas oportunidades que os homens, né, no mercado de trabalho, e esse fato representa a realidade feminina, pois mesmo se fazendo presente expressivamente em posições diversas e crescendo nos ambientes mercadológicos, a discriminação e a desigualdade são apenas mitigadas, de modo que a colocação no mercado de trabalho ainda é complicada. Em meio ao que foi desenvolvido, o trabalho atingiu seu objetivo geral, que visava identificar se as mulheres estão satisfeitas em sua posição nas empresas, né? E identificou-se, por fim, que sim, as mulheres estão satisfeitas em sua posição, porém, ambiciosamente não deixam de querer mais, buscando sempre se capacitar além do nível de qualificação que possuem, e desenvolvem características intrínsecas a si mesmas e a capacidade de gerir, de modo que procuram uma posição igualitária em relação ao sexo oposto no mercado de trabalho. E esse é o nosso trabalho. Seguir, eu apresento nossas referências, que são, a gente selecionou apenas mulheres, né, para dar um destaque valorizado. E a gente não pode deixar de agradecer, né, a gente quer encerrar a apresentação agradecendo a presença de todos, agradecendo a professora Natasha, foi de extrema importância em todo o desenvolvimento, ainda mais nesse momento de pandemia. A gente agradece a nossas famílias, amigos, colegas de classe. A gente deseja boa sorte, que possamos aplicar nosso conhecimento no mercado de trabalho o mais rápido possível, que sejamos bem-sucedidos. E obrigado a todos.